Só não senta aqui na frente. Tem os alunos aqui na frente reclamando que eu sou chato. Eles não estão acostumados ainda. Que é isso? Ela é teimosa, né? Ela quer que eu chame ela pelo nome. Senhorita Alessandra. Obrigado. Bom, então vamos dar início, até porque depois nós temos uma outra palestra, não podemos ficar muito tempo. Eu sei que a palestra está bem interessante, né? Igual a todas as outras que eu vi, eu fiz um comentário em uma só, né? Mas é impressionante, continua existindo aquele jargão. Treino é treino, jogo é jogo. Então, se realmente isso daí for verdade, essa daqui vai me surpreender muito, porque elas já treinaram parecendo jogo. Então, bom, meu nome é Álvaro, para os responsáveis que estão aqui, eu sou professor da primeira e segunda série do curso de informática e vou explicar, dar uma breve explicação do trabalho que é feito, né, para a FECIP pela primeira série do curso de informática. Todos os cursos eles têm em algumas etapas, do próprio curso, a equipe pedagógica segue orientações diferentes. E a ETED ela se procura dar uma formação não só na área profissional, mas também algo que vai ser importante na vida profissional, que é a parte de postura. É saber se relacionar com o seu parceiro, saber se relacionar com o seu líder, com o seu supervisor, saber aceitar determinações, cumprir regras. Da mesma forma, alguns descobrem aptidões como líder, então aprender como trabalhar com seus liderados, como dar uma ordem. Então tudo isso foi de alguma forma desenvolvido nesse trabalho. Esse trabalho foi feito por um grupo de cerca de 20 alunos e ele começa com a determinação de um tema no início do segundo semestre. De posse desse tema, os alunos têm que preparar um trabalho, realizar pesquisas e com essa pesquisa preparar documentos, relatórios, bem como material de divulgação, folder, banner e além de alguns slides que vão tanto dar o apoio na palestra quanto depois, se vocês quiserem dar o prazer aos seus filhos no Laboratório 5, tem um stand onde também tem uma complementação da apresentação que vai ser feita aqui. Então, ele começa durante todo de julho até aproximadamente a semana passada foi desenvolvido esse trabalho e o ponto mais importante é a apresentação de uma palestra sobre o tema. Alguns dos alunos têm coragem de enfrentar aqui, quer dizer, quem já passou por essa experiência sabe o quanto um pouco, que sempre é difícil, por mais experiência que se tenha, a gente sempre esquece um pouco daquilo que quer falar. Eu mesmo, cada vez que eu começo a falar, eu falo coisas diferentes, seria bom se eu não falasse sempre todas nas aberturas, tudo a mesma coisa, mas não tem jeito. Então, gostaria que vocês entendessem, os colegas que estão aqui com certeza vão entender, são para alguns deles ou para todos, é a primeira vez, essa experiência, a não ser a Brenda que tem uma experiência de trabalhar em público, então ela já tem um pouco mais de desenvoltura devido a esse trabalho que ela vem fazendo já há alguns anos. Ela é um pouco tímida, porque ela ainda está começando na carreira de atriz, entendeu? Mas se Deus quiser, quem sabe ela vai ocupar o horário da rua das 8 aí futuramente. Então eu gostaria que vocês entendessem isso. Após a palestra, nós temos aí uma sessão de perguntas. A última palestra, os palestrantes foram sabatinados, tiveram mais de 10 perguntas, eu cheguei até a ficar com pena deles, mas eles têm que enfrentar, sabendo que eles aqui estão sujeitos a isso também. Quanto mais interessante o tema, mais perguntas acabam acontecendo. E então aí depois eles oferecem a vocês uma recepção onde terá um pequeno lanche, uma forma de agradecer a todos a paciência de terem vindo e dar a atenção que eles merecem na palestra. Então, senhoritas, sejam bem-vindas, uma salva de palmas e podem começar.
Boa tarde, meu nome é Brenda e o tema da nossa palestra é robótica. Bem, a robótica marca o início da civilização grega. Nessa palestra, conhecimentos de mecânica, software, eletrônica e, em casos especiais, a eletrotécnica. Mas o primeiro projeto autônomo funcional só foi vir em 1938, que foi por Jacques de Van Pulso, que foi um pato mecânico que comia e defecava. Boa tarde, meu nome é Gláucia. Como vocês já viram, muitas pessoas foram responsáveis por várias inovações que envolvem as tecnologias que englobam a robótica. Uma dessas pessoas foi Isaac Asimov. Isaac Asimov nasceu em 2 de janeiro de 1920, na cidade russa de Petrovsk. Ele era um grande escritor e bioquímico russo, autor de várias obras fictícias. A mais famosa delas é a série Fundação, referida muitas vezes como a trilogia da Fundação. Por ser um escritor de ficção científica, Asimov era muito criticado pelas pessoas por muito que ele falava e nunca acreditavam que aquilo poderia ser um dia se tornar realidade. Porém, um dos modelos descritos por Asimov, como, por exemplo, a propagação do conhecimento no futuro, ele conseguiu prever, que é, no caso, a internet como nós conhecemos hoje. Asimov também criou as 3 leis da robótica que foram citadas em seu livro Eu, Robô. Oi. Tá, dá F5, vai no histórico e abre de novo. Vai no histórico e abre de novo. Vai no histórico e abre de novo. As 3 leis da robótica foram criadas para que, no futuro, os cientistas, caso conseguissem realizar esse sonho de ter robôs realizando trabalhos humanos, conseguissem interagir em harmonia com os robôs, para que não houvesse problemas no futuro. Mas, futuramente, Asimov criou uma 4ª lei, que é chamada a Lei Zero, na qual diz: um robô não pode fazer mal à humanidade ou, por inação, fazer com que a mesma sofra danos. Asimov é considerado o pai dos robôs, por ele ser um dos primeiros a levar esta questão muito a sério. Boa tarde, meu nome é Ana Carolina, do da Continuidade. Bem, a robótica sempre andou de mãos dadas com várias áreas. Uma delas é a indústria. Bem, como surgiu a robótica industrial? A robótica industrial surgiu desde a primeira revolução industrial, onde foram implantados os primeiros teatros mecânicos nas fábricas têxteis e sempre alcançaram, tentaram inovar isso. E as primeiras patentes dos robôs industriais, que poderiam realizar diversas tarefas, como pintura, montagem, soldagem, inspeção e verificação de vários objetos, até mesmo manipulação e montagem de vários tipos de serviços, foram criados pelo pai da robótica industrial, que é o George Devon. Bem, George Devon, juntamente com Joseph Enderberger, criaram o primeiro robô avançado naquela época, que era o Unimation, que também foi um grande marco naquela época. E Victor Morton criou o robô de Stanford, que era um braço mecânico, baseado no braço humano, que tinha 6 eixos, 3 cotovelos e 2 pulsos, que eram usados nas fábricas e montagens de automóveis. Esse é o que é o mais atual
dos robôs utilizados nas fábricas e montagens. Ele é bastante complexo e bem diferente do que foram criados antigamente. Bem, agora é a robótica industrial, educacional. A robótica educacional, juntamente com as outras áreas, com outras matérias, criaram um universo onde os alunos podem criar seus próprios robôs, soltar a imaginação e fazer tudo o que quiserem. Eles utilizam diversos materiais, entre eles até mesmo peças de Lego para montagem de robôs, e isso realmente é fantástico. Pena que aqui no Brasil não é muito investido. É mais investido para fora, nos Estados Unidos e em outros países, por exemplo, no Japão, nos Estados Unidos e até mesmo na Europa. Bom, nós vimos agora que a robótica educacional vem avançando muito com o tempo e, com isso, nós podemos ver as estruturas de um robô. A partir dela nós podemos estudar. Você já se imaginou montando um robô? Já se imaginou o que é necessário para a montagem de um robô, para ele que entre em funcionamento? Pois bem, muitas pessoas sabem que os robôs têm que obedecer uma série de coisas e comandos ao mesmo tempo, mas que não interfiram no tempo em que isso está ocorrendo. O que isso quer dizer? Ele tem que obedecer milhões de fatores, mas isso tem que ser respondido automaticamente. Isso está em desenvolvimento para que nós consigamos ser ainda mais evoluídos. Mas nós podemos citar como nós podemos sentir, como os robôs, quer dizer, podem sentir um objeto. Como que o robô consegue segurar um copo ou algum objeto sem esmagá-lo ou fazer com que esse mesmo caia? Isso tem a ver com sensores. Cada um tem um tipo específico ou uma faixa de preço específica. Mas o que são mais utilizados são microfones que são implantados na estrutura do robô. A partir do som captado ao segurar aquele objeto, ele consegue calcular o quanto de força necessária é preciso para segurar aquele objeto sem causar danos ao mesmo. Esse tipo de sensor não é preciso ter um revestimento especial, mas se tratando de resistores, aí nós temos um pequeno probleminha, porque eles são muito sensíveis para poder captar esse tipo de coisa. Então, se nós fizermos o robô segurar aquele objeto sem ter uma proteção, ele com certeza vai esmagar o objeto ou fazer com que ele caia. Para isso que foi criado atualmente um tipo de pele sintética, capaz de revestir aqueles resistores e não deixar com que eles sofram danos em nenhum objeto que está sendo segurado. Outra coisa também que está sendo evoluída é a questão da visão. Como que um robô consegue enxergar uma pessoa? É muito simples. É baseado em nossos olhos. Nossos olhos são como câmeras que mandam imagens para o nosso cérebro, que conseguem captar imagens em 3D, porque nós enxergamos em 3D. Com o robô é a mesma coisa. Os seres humanos utilizam câmeras especiais, que são as chamadas câmeras estereoscópicas, que são capazes de captar a imagem em 3D. Elas são muito adequadas para esse tipo de coisa. As suas lentes são ajeitadas de uma forma que o ângulo, a distância, o grau e o brilho e o foco fiquem exatamente iguais. No total, são 6 câmeras para poder reproduzir o nosso olho humano. Mas, como que o robô consegue responder isso na velocidade que não consiga atrapalhar o seu tempo? Por exemplo, o robô olha para uma pessoa, essa pessoa está dando tchau, mas até ele processar isso tudo e dar tchau ao mesmo tempo que aquela pessoa. Isso tudo ainda está em andamento, porque o robô ainda está muito
atrasado quanto a isso. Porém, a partir de comandos específicos do computador, ele consegue responder a chamados ou até a falas. Já no caso das falas dos robôs, são implantados microfones, e os fones de alta sensibilidade, que são capazes de escutar o que a pessoa está dizendo, aí já tem a audição, e capazes de falar. Mas eles falam a partir dos comandos que são digitados no computador. A pessoa digita os comandos no computador e o robô responde a pessoa na mesma hora. É assim que funciona a estrutura de um robô atualmente. Bem, agora eu vou falar um pouco sobre a robótica hoje no nosso futuro. A robótica hoje teve um avanço muito grande nos países do primeiro mundo, vamos dizer assim. O robô que eles mais investem, a ciência mais investe hoje em dia, são os robôs na parte de linhas de produção e montagem. Mas isso vem mudando cada vez mais com estudos em que a ciência quer mesmo investir, são robôs capazes de realizar trabalhos muito perigosos e até mesmo impossíveis de um ser humano realizar. Agora eu vou dar exemplos de alguns desses trabalhos. Esse aqui é um robô, como já foi mostrado, é um dos robôs mais comuns, que são os robôs na parte de linha de produção e montagem. Esse aqui é um robô criado no Japão, que é um robô da Honda, que é controlado por controle remoto. Ele corta a grama do seu quintal com perfeição. Ele já vai ser comercializado a partir de 2013, mas isso no Japão. Outro robô também criado no Japão são um robô faxineiro, que ele ainda não está pronto para ser comercializado, porque ele ainda não realiza um trabalho igual ao que um ser humano é capaz de realizar. Ele ainda não consegue tirar totalmente a sujeira do chão, mas ele foi criado para não somente assim varrer, fazer o trabalho. Ele foi criado para ser ajustado e limpar qualquer parte de um lugar, seja o teto, a parede ou o chão. Outro trabalho, que é um trabalho muito perigoso e até mesmo impossível do ser humano realizar, é na parte de limpeza de lixo tóxico. Esses são robôs criados também no Japão, que são capazes de realizar esse trabalho, facilitando a vida também de um ser humano. Outra parte também que vem crescendo bastante são na exploração subaquática e na exploração espacial, que são robôs capazes de chegar a um lugar em que o ser humano não é capaz de chegar. Agora, se tratando da noção de pessoas no espaço e até robôs no espaço, fica aquela pergunta: como um astronauta consegue se locomover no espaço e consegue se proteger de ameaças vindas do espaço, como por exemplo raios ultravioletas que podem ser letais à pele de um ser humano? Isso tudo está incluído na robótica. A roupa espacial é liberar o oxigênio necessário para que ele consiga respirar. Outra coisa também é a noção dos robôs no espaço. Não sei se vocês lembram, mas há algum tempo atrás a NASA mandou um Jeep robô chamado Curiosity para investigar o solo de Marte. Ele possui uma bateria que dura 14 anos, ou seja, ele vai conseguir captar muitas coisas no solo de Marte. Esse robô é um robô especial, ou seja, ele não é adaptado para as indústrias, ele é feito especialmente para aquilo. Possui vários tipos de sensores que são guiados por som até lá, assim que eles conseguem se locomover. E os comandos chegam de forma mais lenta por causa do som. Se, no caso, os seres humanos tivessem o controle da velocidade da luz, isso seria praticamente instantâneo, ou seja, a gente colocaria uma informação daqui da Terra e enviaria para lá, e automaticamente o robô conseguiria
navegar aquelas informações e realizar a tarefa. Outra coisa também que já faz um bom tempo foram os robôs Spirit e Opportunity, que foram mandados para Marte também. Eles tinham a mesma finalidade que a Curiosity para poder investigar o solo de Marte. Porém, eles funcionavam, quer dizer, por meio de energia solar. Porém, eles acabaram se perdendo com o tempo devido às constantes tempestades de areia que aconteciam em Marte. Bom, esse foi um robô também criado no Japão, que foi chamado robô bombeiro. Esse robô foi criado para caso de catástrofes naturais, em que ele é capaz de realizar trabalhos, tipo tirar um ser humano dentro de um escombro com perfeição, sem causar dano nenhum a esse ser humano. Ele deve ser comercializado a partir de 2014, também no Japão, mas também estão querendo levar ele para as áreas que são bem atingidas por catástrofes naturais. Outra parte que vem crescendo bastante, que a ciência vem investindo, é na parte de cirurgias. Nessa foto eu posso explicar melhor. Vocês podem perceber, isso é uma máquina em que está sendo controlada por uma pessoa, em que todos os comandos que ela está controlando, inclusive raio-x, tudo está dentro dessa máquina. Quem está realizando o trabalho mesmo é a mão, as mãos de um robô, que eles estão investindo bastante nessa área, em que eles podem realizar trabalhos muito mais perfeitos do que um ser humano e causando problemas, evitando problemas piores para aquela pessoa que realiza essa tal cirurgia. Bem, uma das grandes ambições dos cientistas ultimamente é fazer com que a robótica ajude as pessoas que têm alguma deficiência, seja motora ou física, a recuperar seus movimentos, ou até mesmo auxiliar a capacidade mental dessa pessoa. Como vemos nessa foto, foi implantado nessa moça um braço mecânico que é capaz de reproduzir os sentimentos e as vontades dela, fazendo assim que ela movimentasse coisas ou até mesmo pegasse em objetos. Bem, na imagem nós vemos um robô criado por um estudante da Faculdade de Stanford, nos Estados Unidos, que é um robô que possui vários sensores, que é o chamado robô da robótica educacional, que através desses sensores e microcâmeras, ele vê as imagens do famoso cubo mágico, em que apenas alguns segundos ele é capaz de realizar, né, aquele fato quase impossível para nós. Em poucos segundos ele monta o cubo mágico com perfeição, apenas sendo controlado por um computador e por um robô com vários sensores. Bem, agora eu vou falar um pouquinho da robótica no Brasil. O Brasil, em comparação aos países de primeiro mundo, é um país bem atrasado mesmo. Esse aqui é um robô da Petrobras, que é o robô mais avançado do Brasil, mas porque ele não foi feito no Brasil. Ele é capaz de realizar várias coisas, vários trabalhos, seja na água ou seja em solo. Mas se nós pararmos para pensar e vermos em reportagens, né, dos países do primeiro mundo, em feiras, nós vamos sempre encontrar pessoas, estudantes nessa parte de robótica, nessas feiras, e com seus projetos bem renomeados e bem premiados. Mas a pergunta que fica, por que essas pessoas estão nesses países do primeiro mundo e não investindo nos seus projetos no Brasil? Isso fica claro pela falta de infraestrutura e investimento nessa parte de robótica no Brasil. O Brasil acaba ficando muito atrasado porque o país não tem dinheiro, não tem infraestrutura para investir nessa parte, da parte de robótica, que é uma parte que precisa muito investimento mesmo. Bom, nós estimamos que a robótica no futuro consiga nos ajudar em praticamente tudo. No futuro, muitos cientistas
Bom, isso não é uma coisa que nós poderemos prever ou que poderemos acertar, mas nós podemos prever algumas das invenções que poderão ser utilizadas no futuro, incluindo a robótica. Uma delas que está em desenvolvimento atualmente, são os chamados robôs humanoides. Mas como que são os robôs humanoides? Ou o que é um robô humanoide? Um robô humanoide nada mais é do que um robô idêntico a um ser humano, tanto na parte sentimental quanto na parte da aparência. Não importa, ele é idêntico a um ser humano. Ele está em desenvolvimento atualmente e até alguns robôs estão já sendo produzidos e sendo mostrados ao mundo, como por exemplo o robô Now e o robô da Honda. São exemplos de robôs humanoides. Esse é o robô da Honda. Vocês podem ver que ele ainda não está totalmente desenvolvido, porque ainda não se parece com um ser humano. Mas como eu disse antes, isso ainda está em desenvolvimento. Futuramente, Abaixa mais. eles pretendem substituir a pele sintética, que eu citei antes, por uma pele que se pareça mais ainda com uma pele de um ser humano. Porque a pele sintética, ela ainda tem algumas falhas, porque ainda dá para se perceber que aquilo não é real. E o objetivo do robô humanoide é se assemelhar o máximo possível com o ser humano, com aquilo que é real, incluindo a carne do ser humano até o sangue. Por exemplo, em vários filmes fictícios do século XX, nós vemos robôs humanoides, né, que nos intitulados assim, que possuem a pele perfeita do ser humano, possuem carne, possuem o sangue, mas aquilo é tudo artificial. Porque se você tirar toda aquela parte, tem máquina ali dentro. Ou seja, um robô humanoide ele não pode ser o substituto de um ser humano, apenas em alguns casos. Como podemos ver, aí temos a situação que ele está servindo o copo com a bebida e que agora é a parte da nanotecnologia, que ela é a evolução da robótica, ou seja, a questão da robótica ficar menor, porém mais eficiente. E alguns exemplos também estão nas roupas dos astronautas, que já são considerados nanotecnologia. Ainda precária, mas já é considerada nanotecnologia. Bem, agora a conclusão desse trabalho o que vai ser a robótica? O que é a robótica? O que vai ser a robótica no nosso futuro? Bem, no nosso futuro, os cientistas dizem pra gente em que a gente não vai mais precisar de mãos humanas ou seres humanos. Tudo em nossa volta vai ser feito através de robôs que realizarão os trabalhos realizados hoje por seres humanos com mais perfeição e bem melhores do que a gente pode ter a ideia agora. Mas para que isso se conclua, é necessário muitos e muitos anos. Vamos dizer aí, os tratados